Fala pessoal, tudo bem? André falando aqui do canal Crafting Movement, sejam bem-vindos. Bom, essa é a primeira aula introdutória da sequência de aulas usando um kettlebell como implemento não balístico. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre alguns princípios para a gente fazer a nossa prática com kettlebell de forma mais segura, de forma mais adequada. Então vamos começar. O que eu quero falar com vocês nessa primeira aula? É uma aula introdutória e hoje eu vou explicar algumas coisinhas com relação a características e tipos de kettlebell, com relação a material, do que ele é feito, né? De como que você avalia um kettlebell, princípios de segurança que você tem que ficar ligado quando você estiver fazendo exercício com kettlebell, coisas muito importantes para você levar em consideração sempre. E alguns aspectos sobre saúde do corpo, principalmente saúde da coluna. E para finalizar, vou falar um pouquinho sobre exercícios, parte mais prática, exercícios de isometria, tá certo? Vamos para a aula? Bom, galera, vamos lá. Para começar, quero explicar para vocês alguns conceitos básicos e muito importantes sobre o treinamento com kettlebell. Kettlebell ele é um implemento todo de ferro, e ele possui um centro de massa fora de onde a gente segura, sempre fora de onde a gente segura. Isso torna ele um pouco mais difícil de se manusear, um pouco mais estranho na nossa sensação assim, corporal. E é muito comum a gente fazer um treinamento de força com kettlebell. Por esse motivo a gente tem que estar sempre ligado em alguns conceitos de segurança e alguns princípios para a gente manter a nossa prática o mais saudável e o mais segura possível. A primeira delas parece um pouco óbvio, mas a gente tem que sempre lembrar que é nunca competir espaço com kettlebell. Quando a gente está fazendo um treinamento de força ou até um treinamento um pouco mais intenso que vai envolver fadiga e a musculatura falhar, o kettlebell ele vai cair com tudo. Não tenta parar o kettlebell, não tenta jogar ele para outro lado, não tenta proteger algo que vá quebrar no chão, proteja o seu corpo, né? Proteja o seu corpo antes de qualquer outra coisa. O kettlebell não vai te dar chance, não vai parar para você. Quando você for treinar com kettlebell, escolha um local com bastante espaço em volta, escolha um local que o chão esteja livre, que não tenha outros kettlebells no chão. Isso é outro ponto muito importante que a gente fala também. Sempre olhar aos seus arredores antes de começar a fazer um treinamento com kettlebell, justamente pelo componente balístico. Mas nessa sessão de aulas a gente não vai focar em treinamento balístico, a gente vai focar em treinamento não balístico e é uma ótima porta de entrada para o treinamento com kettlebell. Agora, por que a gente treinar com kettlebell, né? Por que treinar? Por que escolher essa ferramenta? O kettlebell ele é uma ferramenta muito, muito versátil, é uma ferramenta que por si só ele dá conta de trabalhar o corpo inteiro, em todas as suas valências, né, em todas as suas capacidades físicas. E quando a gente pensa por esse lado, ele é uma ferramenta que é muito, muito barata para se ter e para se praticar. E ele proporciona para a gente muita independência nos nossos treinamentos. Então, quando você aprende a treinar com kettlebell e você tem um kettlebell em casa, você não depende mais de locais para treinar, você não depende mais tanto de treinadores. Claro que a gente tem que sempre estar aprendendo e aprender com outras pessoas que tenham outros conhecimentos é sempre muito importante, mas isso dá para a gente um certo grau de independência com o treinamento, inclusive independência com calçados, né? A gente recomenda que treinamento com kettlebell não seja feito usando calçados, mas se for fazer usando calçados, use um calçado que não tenha elevação no calcanhar. Um calçado que seja de preferência minimalista. Tá ok? Então essa é a primeira dica, não competir com espaço com kettlebell. Deixa ele cair onde ele tiver que cair. Escolha um lugar onde coisas não vão quebrar. De preferência algum lugar onde tenha um amortecimento para o kettlebell. Se for grama, se for terra, ótimo. Se tiver um tatame, ótimo também. Claro que a gente nunca quer que o kettlebell caia, mas isso pode acontecer. E quando acontecer, você tem que estar preparado para se proteger
antes de qualquer outro objeto, qualquer outra coisa. Show? Então vamos para a segunda parte. Esse é relacionado a princípios com kettlebell. Só um momentinho. Quando a gente trabalha treinamento em academia e o treinamento de hipertrofia em geral, ele se divide muito em grupos musculares. E quando a gente trabalha com kettlebell, isso não funciona muito bem. Isso funciona em pontos muito específicos, em partes muito pontuais. E geralmente a gente pensa no nosso treinamento de kettlebell em padrões de movimento, né? Então, o que eu quero dizer com padrões de movimento? Eu quero dizer padrões de empurrar, de puxar, de levantar, de descer, padrões de dominância de joelho, padrões de dominância de quadril. Eu vou explicar nas próximas aulas um pouco mais a fundo sobre esses padrões de movimentos. E são esses padrões de movimento que vão reger o nosso treinamento não balístico. Vocês vão ver que não tem mistério nenhum trabalhar com kettlebell. A gente precisa apenas aplicar o conhecimento que a gente tem sobre treinamento em academia e aplicar no movimento o que a gente quer que aconteça, né? Ajustar o ponto de alavanca, ajustar onde a gravidade está incidindo, para a gente conseguir usar esses exercícios a nosso favor. Então a gente não pensa em músculo, mas sim em movimento, quando a gente treina com kettlebell. Bom, gente, nessa próxima série de aulas, para quem que é indicado essa série de aulas que eu vou dar agora? Para qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais sobre treinamento com kettlebell, para qualquer pessoa que já tenha algum conhecimento sobre treinamento, seja você um professor de educação física, seja você um entusiasta que gosta de formas diferentes de se treinar, de treinamento físico, seja você um atleta que quer aprimorar o seu treinamento e sua preparação física. Essas aulas vão ser muito úteis para qualquer um de vocês, para qualquer um de nós. Eu me encaixo em todas essas categorias. E então, para quem não é esse curso, essa série de aulas, essa série de aulas não é para quem está querendo um programa de treinamento, para quem está querendo seguir um programa para emagrecimento. Pode acontecer emagrecimento? Pode acontecer, mas quem vai determinar programas e periodizações são em outras situações. Nessa série de aulas eu vou ensinar como utilizar a ferramenta do kettlebell para exercícios diferentes, para padrões de movimentos diferentes. Beleza? Então tá aqui, ó, pessoal. Esse aqui é o nosso querido kettlebell. Falar um pouquinho agora sobre se você está querendo comprar um kettlebell, o que você deve olhar, o que você deve ficar ligado na hora de comprar uma ferramenta dessa, tá bom? O kettlebell, ele é todo feito de ferro fundido, e primeira coisa que você tem que ficar ligado quando for comprar um kettlebell é se certificar de que ele foi feito numa forma só, que ele não foi feito uma parte, a parte da concentração do peso da bola do kettlebell e uma outra forma para a alça. Certifique-se de que isso não é o caso, tá bom? Ele deve ter sido feito em uma forma só, tudo junto, para não ocorrer nenhum risco da alça soltar do corpo do kettlebell. Se isso acontecer, pode ser um desastre muito grande e ninguém quer isso. Então tem que ser uma forma só para todo a ferramenta, tá ok? Segunda coisa, só um detalhe. Você pode escolher tanto um kettlebell nesse formato aqui, que é o que a gente chama de cast iron, ou você pode escolher um kettlebell no formato de competição, que é um pouquinho diferente. Se vocês fizerem uma busca no Google, kettlebell de competição, vocês vão ver que o formato dele, independente do peso, ele se mantém o mesmo tamanho. Quando o cast iron, quanto mais pesado ele vai ficando, maior ele é. Então ele muda algumas dimensões de distância da alça para o corpo. Alguns podem até mudar um pouco a grossura da alça. Então você pode tanto escolher um cast iron quanto um kettlebell de competição. Os kettlebells de competição, eles são
todos do mesmo tamanho, independente do peso, e eles são um pouquinho mais caros, justamente por esse motivo, por ser de competição. Eu gosto dos kettlebells cast iron e gosto dos de competição, costumo usar esses aqui um pouquinho mais, mas os outros também são ótimos, de competição são ótimos. Só que eu não vejo necessidade para mim comprar um de competição. Então, coisa que você tem que ficar ligado a alça tem que ser uma grossura que seja confortável para você, que você consiga fechar a mão, mas ao mesmo tempo que não seja muito fina. A distância do corpo do kettlebell para a alça deve ser uma distância que seja confortável. De preferência, seria bom você testar o kettlebell antes de comprar, mas caso isso não seja possível, for comprar pela internet, eu vou deixar algumas recomendações aqui de marcas de kettlebell que são ótimas. Eu recomendo todas elas, algumas melhores do que as outras, mas cada uma vai ter seu preço de acordo com o acabamento. Partindo para o próximo tópico, kettlebell emborrachado, fuja. Não compre kettlebell emborrachado em nenhuma parte, porque muitas vezes a parte emborrachada ela mascara algum defeito do kettlebell, ou então ela mascara alguma falta de robustez no kettlebell. Ele deve ser todo de ferro, todo exposto, o ferro, tá bom? Tanto na alça quanto no corpo do kettlebell, quanto embaixo também, de preferência. Então a parte de ferro tem que estar sempre visível, porque o emborrachado, além dele mascarar algum defeito, alguma falta de qualidade no kettlebell, o emborrachado ele impossibilita a gente de usar os movimentos balísticos, o que é uma das características mais importantes e mais vantajosas do kettlebell. Então, um kettlebell emborrachado, principalmente na alça, impossibilita a gente de conseguir fazer o deslize da mão em movimentos de potência, como no snatch, como no clean. Fica muito desagradável de fazer e pode inclusive causar lesões e causar falha na técnica. Então, não compre um kettlebell emborrachado, compre um kettlebell que seja todo ferro, seja todo exposto. E terceira dica com relação ao kettlebell, procure kettlebells que tenham um acabamento na alça, tá bom? Quanto mais lisa for a alça, quanto mais escovado for esse ferro aqui, essa parte onde você segura, melhor é para sua mão. Então, quando vocês começarem a treinar com o kettlebell, os movimentos balísticos, vocês vão entender o que eu estou falando. Treinamento de potência com o kettlebell causa muito calo nas mãos, e qualquer ranhura que tenha no kettlebell, qualquer imperfeição e qualquer ponta que tenha aqui, ele causa um estrago muito grande na mão. Pode abrir calos, abrir bolhas e cortar a mão. E isso é uma coisa que a gente não quer. Então procure kettlebells que tenham um acabamento mais legal. Eles vão ser um pouquinho mais caros, mas eles são um implemento que você pode usar pelo resto da sua vida, que pode durar 20, 30 anos. Então procurem algo de qualidade. Eu não posso recomendar isso o suficiente. Não comprem kettlebells que não sejam bem acabados na alça. Tá ok? Agora, sugestão de marca. Marca de kettlebell, eu vou recomendar aqui algumas, não vou entrar em detalhes sobre essas marcas, mas recomendo que quando for comprar um kettlebell, que busque todas essas marcas, faça uma pesquisa de preço, dê uma olhada nos modelos e, se possível, vá até um lugar onde um amigo ou um conhecido ou uma academia que tenha kettlebells dessas marcas para você poder testar antes de você comprar. Melhor dica que eu posso dar para vocês. Então, eu vou deixar inclusive aqui no vídeo, em algum lugar do vídeo aqui, vou deixar ou na descrição, vou deixar escrito as marcas. Então, procurem pela marca Chroma, Alpha Equipamentos, ADF, BKC ou FKB, tá bom? Então, algumas dessas marcas vão vender kettlebells de competição, outras dessas marcas vão vender kettlebells cast iron, que é esse estilo aqui. Bom, pessoal, vamos para o tópico seguinte, com relação ao peso dos kettlebells para homem e para mulher. O que eu recomendo, o que a gente, treinadores de kettlebell, recomendamos
para você começar seu treinamento com kettlebell? Bom, para treinamento não balístico, quando a gente vai fazer exercícios que são mais tradicionais, mais comuns de puxar e empurrar, você pode comprar um kettlebell que vai satisfazer as suas necessidades particulares, né, com relação ao peso ou ao estágio de treinamento que você está no seu treinamento. O detalhe que eu falo é que o kettlebell ele vai exigir muito mais do seu abdômen em quase todos os exercícios que você for fazer. O que você faria com uma barra, se você for fazer com o kettlebell, é bem possível que você precise se estabilizar muito mais justamente pelo centro de massa do kettlebell. Agora, com treinamento balístico, que é o principal tipo de treinamento que o kettlebell ele é feito, a gente recomenda pesos bem específicos. Para mulheres, a gente recomenda começar o treinamento com um kettlebell entre 8 kg e 12 kg. Isso vai variar de peso corporal. Se você for uma pessoa bem mais leve, você provavelmente vai começar com um kettlebell de 8 kg. Se você for uma pessoa com um peso um pouco maior, você vai começar com um kettlebell de 12 kg para mulheres. Os saltos de peso do kettlebell são de 4 em 4 kg, geralmente. Algumas marcas você pode encontrar saltos de 2 em 2 kg, de 8, 10, 12, 14. Mas no tradicional treinamento com kettlebell, os saltos são feitos de 4 em 4 kg. Então, em algumas marcas você não vai encontrar kettlebells de 10 kg, por exemplo. Então, você vai ter que escolher o 8 ou o 12, ou os dois. Agora, início de treinamento de kettlebell para homens, a gente recomenda entre 12 kg e 20 kg. Homens geralmente têm um peso um pouco maior e geralmente tem uma força um pouco maior, em geral. Então, vai as mesmas variações com relação ao peso do corpo. Se a pessoa é mais leve, ela provavelmente vai se iniciar com um kettlebell de 12 ou 16 kg. Se for mais pesada, já pode iniciar com um kettlebell de 20 kg. E também o que vai influenciar no kettlebell que você inicia seu treinamento é o quão acostumado você está a fazer treinamento com kettlebell, ou o quanto você tem uma coordenação já mais avançada. Então a gente sabe que pessoas diferentes têm tempos diferentes de aprendizado. Então tem gente que pega movimentos com muito mais facilidade por transferência de aprendizado entre uma atividade física e outras pessoas demoram um pouquinho mais para pegar essa coordenação de técnica. Lembrando que quando a gente treina com kettlebell, o foco é na técnica. Muito importante lembrar disso. Que inclusive é uma coisa que eu queria falar em seguida. Um dos princípios do treinamento de kettlebell é o foco na técnica. Por que a gente foca na técnica? Tudo que envolve potência, você potencializa também os riscos. Então, por esse motivo, a gente trabalha muito mais com técnica do que com falha mecânica. Outro motivo para isso também é que quando a gente está fazendo treinamento na academia, em máquinas, a gente está protegido por polias, por roldanas. Os equipamentos, eles têm seus próprios mecanismos de segurança para que o peso não te esmague ou não aconteça nada do tipo. Com o kettlebell, isso não acontece. O kettlebell, ele não tem nenhuma roldana segurando ele não tem nenhuma válvula de segurança. Então, quem tem que fazer toda a segurança do treinamento com kettlebell é a pessoa, assim como no levantamento olímpico, levantamento com barra, também é dessa forma. A gente tem que fazer, nós praticantes precisamos fazer a segurança do nosso treinamento. E por isso a gente foca muito mais em técnica do que em falha mecânica. Isso inclusive para treinamentos de hipertrofia, treinamentos que visam ou hipertrofia ou emagrecimento. Mesmo assim a gente tem que focar muito mais na técnica do que no resultado final, porque quando a gente perde técnica, quando a gente perde eficiência mecânica no movimento, a gente aumenta as chances e os riscos de lesão. Bom, galera, antes da gente partir para a prática, de fato, eu quero falar com vocês sobre uma das indicações principais do treinamento de kettlebell. Saúde da coluna. Vamos falar um pouquinho sobre saúde da coluna. Muita gente hoje em dia tem problema de coluna, tem dor na coluna. Por que disso? A gente sabe que
tem milhares de motivos diferentes, tem milhares de causas diferentes, né? E inclusive a forma como a gente vive hoje em dia. Mas uma coisa é certa, quase 90% dos casos, qual é o tipo de tratamento para que a gente reabilite, para que a gente melhore a saúde da coluna vertebral da gente. Primeira coisa é movimento, capacidade de movimento. Então a coluna da gente tem que ser móvel, a gente tem que ser capaz de movimentar a nossa coluna em diferentes ângulos, em diferentes direções, né? E quanto mais mobilidade, quanto mais liberdade de movimento a gente tem, mais a gente distribui o peso que cada vértebra vai ser responsável. Quando a gente vai fazer uma flexão de coluna, por exemplo, e a gente tem 5 vértebras funcionando ao invés de 12, 5 vértebras que estão funcionando, elas vão fazer o trabalho de 12 vértebras. Então, elas vão ter que carregar muito mais peso do que se as 12 vértebras estivessem funcionando de forma independente entre si. Dessa forma, a gente distribui o peso que cada vértebra vai receber quando a gente está fazendo algum tipo de movimento. Essa é a primeira questão muito importante para a gente ter saúde da coluna. A segunda questão é força. Então, para proteger a coluna da gente, a gente precisa ter força. Por quê? A região lombar é a região do corpo onde a gente se concentra muito o nosso peso e é uma das regiões onde mais recebe carga quando a gente faz qualquer tipo de movimento, abaixando para pegar alguma coisa no chão, né? E quase todos os movimentos corporais que a gente faz, a gente está jogando carga para cima da coluna lombar. E a forma como a gente vive, sentado o tempo todo lugar que a gente vai, a gente está sentado no carro, está sentado na cadeira, mexendo no computador, a gente enfraquece a musculatura que está em volta da coluna lombar. Então, a musculatura interna do abdômen, a musculatura profunda do abdômen, uma das principais funções dela é de proteger a coluna. O músculo transverso do abdômen, os oblíquos, todos esses músculos envolvidos, eles servem como um cinturão, eles servem como uma proteção para a coluna da gente. A coluna lombar, ela não foi feita para ter muito movimento. Ela tem movimento, mas ela não tem nem perto do movimento que a coluna torácica tem. Ela tem que ser protegida. A gente tem que evitar o movimento na coluna lombar quando a gente está trabalhando com carga. E aí que entra o kettlebell. O kettlebell força a gente a utilizar essa musculatura interna do abdômen para quase tudo que a gente vai fazer com o kettlebell. Você pegou o kettlebell do chão, você está trabalhando a musculatura interna do seu abdômen, automaticamente. Uma das maiores indicações do treinamento de kettlebell é para quem está com problema na coluna, para quem tem dor na coluna, para quem tem fraqueza na coluna, porque o kettlebell ele traz muita força no glúteo, ele traz muita força no abdômen e são uma das principais coisas que, não vou dizer curam, mas que tratam, né, a dor na coluna e que melhoram essa saúde da coluna da gente. Então, o kettlebell é uma das ferramentas mais indicadas para quem tem dor nas costas, para quem tem dor lombar, para quem tem fraqueza, entre várias outras indicações. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é para a solução não virar problema. O fato do kettlebell não ter mecanismos de segurança próprios, não ter roldana, não ter nada que dê proteção para você tem que fazer sua proteção, você tem que tomar essa atenção redobrada para que o kettlebell não machuque a sua coluna, ao invés de ajudar ela a estar mais saudável. Então, é comum pessoas se machucarem fazendo treinamento com kettlebell porque elas estão fazendo o treinamento de forma errada. Se você segue os princípios do treinamento com kettlebell de forma correta, você não vai ter problema, ou as suas chances de ter algum problema vão ser mínimas. Inclusive, muito pelo contrário, ele vai ajudar você a ganhar muito mais força corporal e ele é muito indicado para isso. Mas vale aqui ressaltar a necessidade de você ter muita atenção quando trabalha com kettlebell. E uma das formas de você ter mais atenção quando você faz treinamento com kettlebell é de evitar movimentos na coluna.
Então, quase todos os movimentos que a gente faz com kettlebell, principalmente os balísticos, mas os não balísticos também, a gente não movimenta a coluna. A coluna, ela mantém as suas curvaturas naturais. Então, essa é uma tecla que a gente vai bater bastante em todos os exercícios que a gente for passar, inclusive quando for falar sobre treinamento balístico, mais para frente, em outra série de vídeos, eu vou bater muito nessa tecla também. Então, quando a gente faz treinamento balístico, a gente precisa muito de manter a coluna reta, mesmo quando a gente está em flexão de quadril, a coluna tem que estar reta, tem que manter as curvaturas naturais, porque a partir do momento que existe movimento na coluna, ela recebe carga. Se a coluna recebe carga, as chances de você ter uma lesão são muito grandes. Isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu com pessoas que eu conheço. Então a gente erra justamente para a gente passar da forma correta e para as pessoas que a gente ensina não cometerem os mesmos erros que a gente. Bom, galera, para quem aguentou chegar até aqui, né, depois desse falatório todo meu, vamos finalizar essa aula com uma parte prática. É o que o pessoal mais gosta, né? De saber o que tem que fazer. Então eu vou passar para vocês 3 exercícios e algumas variações desses exercícios para trabalho de isometria, tá bom? Uma das principais características do kettlebell é trabalhar a força da região abdominal. E exercícios de isometria e exercícios que forçam a sua estabilidade são ótimos exercícios para você aprimorar a sua força nessa região, tá bom? Então, o primeiro exercício que eu vou mostrar para vocês é um exercício chamado Halo. Bom, o Halo é um exercício de mobilização de cintura escapular, mobilização de ombro, e ao mesmo tempo é um exercício de anti-rotação, um exercício que visa estabilizar o resto do corpo. Enquanto seu ombro está mexendo e sua cintura escapular está mexendo, o resto do corpo se mantém o mais firme possível. Então você trabalha esses dois lados do treinamento de estabilidade. E como é que a gente faz? Vou demonstrar para vocês agora uma repetição completa do exercício do Halo. Pronto, galera. Simples, né? É o seguinte, movimentação, primeiro você vai pegar o kettlebell do chão, pela alça dele, e você vai virar ele de cabeça para baixo na hora que você levantar. Então, vai levantar de cabeça para baixo, com o corpo do kettlebell para cima, e aqui, muito importante, você vai empurrar seus ombros para baixo. Então, ao invés de puxar os ombros para cima aqui, ó, de encolher, você vai empurrar eles para baixo, e a partir desse movimento você vai firmar todo o seu corpo, você vai grudar os seus pés no chão, você vai forçar o seu abdômen, e aqui você começa a fazer uma movimentação com o kettlebell em volta da cabeça, como se fosse uma auréola. E você vai tentar aumentar essa amplitude na medida do seu conforto e da sua capacidade. Ok? Enquanto o kettlebell se movimenta, é importante você tentar firmar o corpo daqui para baixo, tudo fica firme. Então você vai contrair o quadríceps, você vai contrair os glúteos, você vai contrair o abdômen, você vai respirar de uma forma mais rasa. Então a respiração não vai ser normal. Você vai inspirar, empurrar o ar lá para baixo, lá para a região abdominal, e você vai criar pressão, você vai fazer força no abdômen com o ar lá dentro. Isso vai fazer com que sua coluna lombar mexa o mínimo possível. Você vai conseguir estabilizar toda essa região da coluna lombar enquanto você faz o exercício com os ombros. Entendeu? Esse primeiro exercício Halo, você pode fazer ele tanto em pé, quanto você pode fazer ajoelhado também. Essa é uma variação do exercício de Halo. Seria dessa forma. A única diferença aqui
de em pé para ajoelhado, você está mudando a sua base de sustentação. Primeiro, base de sustentação dos pés vai ser um pouquinho mais larga e a base de sustentação dos joelhos é um pouquinho mais estreita. Portanto, para algumas pessoas pode ser um pouquinho mais difícil fazer ajoelhado do que fazer em pé. Bom, algumas observações importantes aqui no exercício do Halo é o peso do kettlebell que você vai usar. Porque ele é um exercício que estimula o afastamento do centro de massa de onde suas mãos estão segurando, ele se torna um exercício muito mais difícil para os ombros. Então, para a gente proteger a saúde dos ombros da gente, para a gente não causar um excesso de pressão e de carga aqui nos ombros quando a gente faz esse exercício, a gente precisa usar um kettlebell muito mais leve do que a gente usaria para outros exercícios. Então, se por exemplo você faz um exercício com um kettlebell, um exercício de military press com um kettlebell de 20 kg, você usaria um kettlebell de 8 ou de 12 kg para fazer o exercício de Halo. Então, a gente sempre usa um kettlebell com um peso muito mais leve, que é para não sobrecarregar essa pressão nos ombros. E levando em consideração, muito importante, a nossa fixação da coluna enquanto a gente faz o exercício. Então, uma das características principais do Halo é não mexer a coluna de forma alguma. Então, o que vai fazer isso é aquela respiração diafragmática trazendo o ar para a barriga e forçando o abdômen, criando pressão intraabdominal. Em outros vídeos eu vou falar um pouco sobre isso. E também a contração do glúteo e do quadríceps. Então, a junção de todas essas contrações, quadríceps, glúteo, abdômen, também do grande dorsal, essa região do corpo aqui, ó, essas musculaturas, eles em conjunto vão ajudar a sua coluna a se manter firme enquanto sua cintura escapular e o seu ombro se movimentam. Vamos lá, pessoal, o próximo exercício é o fazendeiro, ou farmer walk, ou farmer carry. Tem várias formas de chamar esse exercício. E ele é muito conhecido, muitas pessoas conhecem esse exercício como fazendeiro aqui no Brasil, e eu vou demonstrar algumas formas de fazer ele. A primeira delas é o fazendeiro bilateral, onde você carrega peso dos dois lados. Então, vou fazer uma demonstração rápida aqui. Prontinho, galera. É um exercício de isometria dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Exercício de isometria dinâmica é onde existe um movimento, mas a parte principal do corpo onde você está trabalhando, ela está trabalhando anti-rotação, ou está evitando o movimento. Você está mantendo uma certa postura e um certo posicionamento de como você segura o kettlebell e de como você se movimenta enquanto você segura ele. Quando você segura o kettlebell no fazendeiro, lado do seu corpo, você evita que ele entre em contato com o seu corpo. Então você vai afastar ele 2, 3 centímetros minimamente, só para ele não encostar. O que isso vai fazer? Isso vai estimular o trabalho da região contrária, da região contralateral de onde você está segurando esse kettlebell. Isso é uma das coisas que vai fortalecer a região central do seu corpo, a região abdominal do seu corpo. E nesse momento é muito importante você manter a sua postura de forma reta, né? Os ombros alinhados, então evitar que esse tipo de coisa aconteça aqui. Então mantenha os ombros na mesma altura, evitar o contato e contrair todo o restante do corpo. Parece um exercício simples, mas tem muita coisa que a gente precisa prestar atenção quando a gente faz esse exercício. Quando a gente está fazendo o fazendeiro bilateral, qual é o motivo? Qual é o porquê, o grande porquê de fazer o fazendeiro? É simplesmente um exercício que fortalece muito a estabilidade do seu corpo, a antirrotação, então ele evita que você rotacione o seu corpo,
Ele tensiona toda essa musculatura do abdômen, e ele cria pressão intraabdominal, porque quando você respira de forma correta, vamos dizer de forma diafragmática, você estimula essa atuação dos músculos profundos do abdômen. E ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está carregando um peso com você. Então, o exercício bilateral, ele trabalha muito a força do grande dorsal, esses músculos aqui na lateral. Então, como é que a gente faz isso de forma correta? Quando eu estou fazendo o caminhar do fazendeiro, eu não deixo o kettlebell encostar no meu corpo. Eu estou segurando ele, mas ele está de 1 a 2 centímetros fora do meu corpo. Isso estimula toda essa contração dessa região do grande dorsal até o meu quadríceps. Então toda essa região aqui, até aqui, está trabalhando para se manter firme, para evitar esse tipo de movimentação, entendeu? Então é um exercício antirrotacional, que a gente está carregando bastante carga e a gente está se movimentando enquanto segura essa carga. Então trabalha muito a estabilidade da gente. A outra forma da gente fazer o fazendeiro, da gente realizar esse exercício, é com um kettlebell só. E aí entra um pouquinho mais de antirrotação, é um pouquinho mais incômodo para a maioria das pessoas e geralmente a gente tem que usar um kettlebell um pouco mais leve quando a gente vai fazer isso, para fazer ele de forma correta. Vou demonstrar agora. Pegou o kettlebell do chão, traz ele para o lado do seu corpo e, mais uma vez, igual ao bilateral, a gente não deixa ele encostar no corpo. Nesse momento ele está encostando, eu vou simplesmente afastar ele do meu corpo e manter ele aqui fora. No momento em que você fizer isso, você vai sentir na hora a diferença de ativação de musculatura quando ele está encostando e quando ele está afastado. Então nesse momento você tem que manter o quê? Tem que manter os ombros forçando para baixo, não deixar os ombros encolher. Você tem que manter o alinhamento entre o ombro que não está segurando nada e o ombro que está segurando o kettlebell. O que eu quero dizer com isso? Essa mão aqui que não está segurando nada, finge que ela está segurando um kettlebell e empurra ela para baixo. Empurra ela para baixo e mantém ela no nível da outra. Se você ficar parado aqui, você vai sentir que o lado contrário de onde você está segurando, que é esse lado aqui, vai começar a queimar, que é o que está acontecendo comigo agora. Isso, inclusive, é o próximo exercício que eu vou falar. Mas aqui, nesse momento, quando você começa a andar, você está estimulando a sua capacidade de não rotacionar, de não flexionar lateralmente o seu tronco. Então, muita gente faz esse exercício virando aqui, inclinando para o lado o tronco, e é um erro que as pessoas cometem muitas vezes. Outro erro é empurrar o pescoço para frente ou estimular essa cifose torácica. Então a gente tem que manter o corpo ereto, tentar manter o corpo o mais alto possível. Deixa eu deixar isso aqui no chão, que eu já estou suando. Então, quando a gente está fazendo o fazendeiro, tanto bilateral quanto unilateral, a gente tem que imaginar que a gente está tentando se tornar mais alto. Dessa forma, a gente mantém uma boa posição de coluna cervical, de pescoço, a gente mantém uma boa postura, uma boa abertura da região do peitoral e a gente evita esses pequenos vícios que acontecem durante o movimento. Então é um movimento que é para ser feito de forma bem lenta, é um exercício que é um caminhar lento. O que acontece? Quando a gente está fazendo o fazendeiro e a gente está trabalhando essa passada lenta, a gente está trabalhando a estabilidade dinâmica do nosso corpo, porque isso nada mais é do que uma sucessão de exercícios unipodais, entendeu? Então, a gente tem que fazer de forma lenta, de forma concentrada, com bastante atenção nesses detalhes que eu acabei de falar para vocês. Vamos para o último exercício? Vamos lá, galera, para finalizar esse último exercício e a nossa aula, a nossa primeira aula da sequência, vou falar o último exercício para vocês, que é o equilíbrio unipodal. Equilíbrio unipodal é basicamente parecido com o fazendeiro, só que você não vai ter movimento. Então ele é um exercício de estabilidade estática. Então, no que consiste esse exercício? Simplesmente
para quem quer trabalhar bastante essa força de oblíquo e o trabalho de anti-rotação, sem se movimentar, a gente segura o kettlebell com um lado, tira um pé do chão, o pé do lado do kettlebell, e a gente se equilibra no outro pé. Esse é um exercício simples que a gente pode fazer, ele associado a outros exercícios. Ele é muito utilizado para fazer biset ou superset com outros exercícios. E ele funciona magicamente para trabalhar a força no abdômen e também para trabalhar a a propriocepção dos pés. Ele trabalha bastante a forma como a gente pisa, a forma como a gente deve agarrar o chão. Então ele causa muitas sensações diferentes na planta do pé e é um dos grandes motivos que a gente deve treinar descalço, para a gente conseguir ter essa percepção de equilíbrio, de onde o nosso pé está precisando recuperar, está precisando mudar o ponto de pressão dele. Tá ok? Exercício simples. Um dos maiores erros na maioria desses exercícios é a flexão da coluna, coisa que não pode acontecer. Então todos os exercícios que eu demonstrei para vocês, tanto o Halo quanto o fazendeiro, quanto o equilíbrio unipodal, são exercícios que a gente tem que manter a postura reta, o olhar para frente, tentar manter um alinhamento da coluna cervical, peitoral aberto e forçar essa musculatura aqui, que é a musculatura do grande dorsal. Para fazer isso a gente precisa forçar os ombros para baixo. E dessa forma a gente conecta toda essa musculatura e a gente causa essa estabilidade do corpo. Tá ok? Bom, gente, vou finalizando por aqui essa aula. Eu espero que vocês tenham tirado algum proveito disso. Essa foi a aula introdutória, teve muita coisa, teve muita explicação ali no início, de coisas mais técnicas, de coisas sobre o material do kettlebell. E daqui para frente, as próximas aulas vão ser muito mais práticas, a gente vai trabalhar em cima dos padrões de movimento. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo nos comentários do post. E dúvidas também, e feedback também. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!